Boa tarde, pessoal. Complementando aquela análise, né, do treinamento sobre Fibonacci, eu estou fazendo de acordo com o que eu opero, certo? Eu vou desativar essa câmera porque não dá para ficar olhando para vocês por causa do monitor, né? Monitor não, que a câmera está aqui, né, no computador e eu estou olhando para a tela da TV. Na sequência de ontem, né? Quem assistiu a primeira, segunda, terceira e a quarta eu fiz pro YouTube, só para dar uma lasquinha, né, do nosso treinamento com a galera aí, pessoal que ainda não aprendeu nada sobre Forex ou operações gráficas ou micro e macroeconomia. Então, para vocês aí que já está no treinamento, e lembrando que é gratuito, né, não cobro nada, a não ser que se afilie no meu link da UFBS. Não se preocupe que eu não fico milionário, mas alguma coisa eu tenho que fazer para ter alguma coisa de volta, né? Tem gente pagando R$2.500 em curso aí, meu. E eu ganho muito pouquinho de comissão, só para avisar, porque tem uns caras aí que são meio doentes. O cara vê que cobra afiliação, o cara não quer mais. Eu não tô nem aí também, que eu não dou aula para ninguém. Eu dou para o nosso grupo, que os interessados realmente em querer operar o mercado financeiro e aprender. Então vamos seguir. Eu vou fazer e deixar no YouTube também isso aqui, por isso que eu estou falando geral. O nosso pessoal do grupo não serve isso. Então vamos lá. O que aconteceu ontem, né? E tem a segunda parte, né, que seria tudo dentro da aula de Fibonacci, do treinamento que faltou, né? Nós paramos no quinto treinamento, no quinto vídeo. Esse seria a aula de Fibonacci, contando com aqueles 3, 4 vídeos que eu fiz, né? Então seria uma aula mais lenta, mais tranquila, mais específica, mas eu não estou fazendo isso, né? Porque eu não posso perder tempo. Quem opera de verdade no mercado não tem tempo para ficar fazendo firulinha, slide, né? Aquelas coisinhas todas. Então eu resolvi fazer coisas rápidas. E como já tem o Adroaldo aí que está tendo lucros bastante satisfatórios, eu me dedico 100% para o que eu puder para ele. Porque ele está operando já na FBS e já está ganhando fazendo seus 30% aí ao mês. Então, continuando, né? Quem assistiu tem que assistir o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto tá no YouTube. E vou botar esse aqui também. Mas o pessoal nosso do grupo que recebeu os vídeos primeiro, é uma sequência, né? Como eu ensinei para vocês, né? A gente usa Fibonacci, vou repetir, né? Usamos Fibonacci, não é como os caras ensinam, né? Coloca Fibonacci, marca os pontos lá, os níveis de ouro, né? 50, 61, 38, não sei o que. Isso aí é uma teoria, né? Nada é verídico, é uma teoria, uma suposição, que o mercado é feito de pessoas pensam da mesma maneira, né? Aquele blá blá blá, que muitas vezes dá uma probabilidade de dar certo, muito mais vezes dá errado. Então a Fibonacci a gente usa para a gente ter um monitoramento do que você fez e o que vai fazer. Você vai projetar, né? Na verdade eu estou fazendo uma introdução da Fibonacci, né? Porque está indo por YouTube, a galera vai ficar tipo confusa, porque não viram os outros vídeos. Então, e recapitulando para vocês aqui, a Fibonacci é uma ferramenta para você monitorar, não é para você entrar no mercado. Vai descer, vai chegar na região de retração, eu vou entrar e vou comprar. Não é para isso. Apesar da galera do YouTube ensinar isso, mas não é isso. Então, como a gente já está acompanhando no treinamento, vocês sabem como a gente opera. Eu opero sem stop loss. E o nosso pessoal que está treinando tem que fazer isso aí, né? Porque senão não tem porquê estar lá no grupo.
né? Porque depois o cara não vai ter sucesso e vai atribuir a mim. Então tem que operar nos mesmos moldes que o cara se propôs a entrar no grupo. Tanto é que eu removi várias pessoas do grupo. O meu grupo não é para ficar lotado, é para ficar com gente que quer aprender, quer ganhar dinheiro no mercado financeiro. Operar o seu próprio capital. Então a Fibonacci é uma ferramenta maravilhosa, não dá para negar isso aí, isso não dá para negar. Então a Fibo, o que ela faz? Ela te dá uma orientação. Como eu sempre falo para o meu pessoal aqui, o gráfico ele não representa nada do mercado financeiro, ele só representa o que passou, certo? O que está acontecendo. Só que o que movimenta gráfico? É a macroeconomia, a microeconomia. Né? Deixa eu botar aqui para vocês olharem para mim. Eu sei que eu sou feio pra caramba, mas tem que olhar no olho. Nós, quem opera de verdade, usa a macro e a microeconomia. Então o que a gente precisa fazer? Deixa eu dar uma pausa aqui, meu filho está me chamando aqui. Voltando. Então, nosso método, nosso treinamento é baseado na macro e a microeconomia de cada país, né, dos ativos que você opera. Quem gosta de operar pares de moeda, cada país dentro do seu estudo, dentro da sua ligação com aquele país. É como se você morasse dentro daquele cada país. Né? Seu USDJPY tem que viver dentro dos Estados Unidos, viver dentro do Japão, ou então aos próximos coerentes ao Ien. Né? Se o cara quer CHF, JPY, CHF, JPY, né? Tem que estar no meio da Europa, junto com o Japão, viver um pouco da China. Né? Então é assim. Se você não está disposto a isso, não adianta operar via gráfico. Eu falo para todo mundo, gráfico não te dá dinheiro, porque você vai ter que usar o que? Stop loss. Se você não usa a bola, a que eu chamo de bola de cristal com o meu pessoal do grupo, a bola de cristal é que é a macroeconomia e a microeconomia. Então o que acontece? Você tem todas as informações antes de acontecer. Aí todo mundo fala, pô, o cara é guru, o cara não é nada de guru, é você viver o mercado, de verdade. Porque esse treinamento é para quem quer viver o mercado. Não quer ficar lá fazer, agora eu vou ganhar um dinheirinho para comprar um tênis. Não é assim que essa propaganda que os caras fazem de trader aí. Bolsa brasileira, que o cara vai lá, tem vários vídeos aí, né, vários youtubers dizendo que são traders profissionais e pegando um monte de dinheiro de curso da galera. Então, em resumo, é isso. Então, o gráfico que eu estou mostrando aqui não é baseado no gráfico que você vai fazer suas operações. O gráfico nada mais é que mostrar para você o desenho que o mercado formou, uma tela, e você saber os pontos chaves de acordo com o macroeconomia. O que está acontecendo, notícias de longo impacto, de impacto leve, todas elas são importantes, até as de um touro, né? Que nego ignora, são somadas de 1 a de 2, formam um contexto do que está acontecendo na economia de cada país. Isso é a vivência. Né? Tem muitos que operam fluxo. Né? No Forex não dá para você operar fluxo, dá pra, só é mais na Bolsa Brasileira, no Ibovespa, ou na Bolsa lá direto na americana. O cara nem olha gráfico, é fluxo. No nosso caso não tem como a gente olhar fluxo, porque a gente olha notícias de cada país, da macroeconomia. Não é aquela noticiazinha, vai ser agora só a taxa de juros. Não é só isso. É o contexto geral que vem se montando durante o mês. O contexto geral. Não é só uma notícia daquele dia. Porque daquele dia vai ter aquela notícia da taxa de juros dos Estados Unidos, a decisão do Fed, com o pronunciamento do Powell, porém vai dar oscilação naquele momento. Aí você perde dinheiro, ganha dinheiro e fica feliz da vida. Porque ganhou, porque arrebentou para um lado, daqui a pouco o mercado devolve tudo. Não é esse tipo de operação, não é esse tipo de que a gente treina o pessoal nosso.
Então, só para deixar bem claro isso, que o cara ensina Fibonacci para não sei o que, os caras ensinam Fibonacci para você já colocar a ordem pendente naqueles pontos. Não, isso aí não existe. Apesar de fazermos isso, por quê? Nós sabemos que aquele caminho que está se tornando preço vai chegar àquele ponto. Não é simplesmente porque a ferramenta Fibonacci faz um milagre na tela. É o que eu falei, quem movimenta o mercado é a macroeconomia de cada país ou países juntos, né? Nós aqui operamos a gente operou Nasdaq, Dow Jones, SP500, ouro. Então a gente vive o mercado, né? Nasdaq é tecnologia, Dow Jones tem misturado tecnologia, bancos, outras empresas europeias misturadas também. Então você tem que ficar ligado em todos esses movimentos de notícias, de macroeconomia. Eu quis ressaltar isso porque a galera pensa que a gente vai usar Fibonacci para poder bota uma ordem pendente aqui, ela vai pegar, vai voltar, porque retração, 50% é retração. Ela vai bater e vai chegar lá, o gráfico sobe, que nem uma belezinha. Né? Aí o cara fica com raiva, puto da vida, e começa a usar stop loss. É bem que os caras falam para usar stop loss. Eu não estaria devendo minha conta agora. Certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai ser um adivinhador. Você vai ter que ser um mágico. E vai ter que acertar mais do que errar. Da sua probabilidade. É isso que torna o trader frustrado. Porque quer fazer tudo que todo mundo manda fazer. Ai, tem que fazer o controle de risco, né? Gestão de risco. Eles acham bonito falar gestão de risco. Não é gestão de risco, não é usar stop loss. Para esses tipos de trader, né? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso? Porque o cara, ele tem uma maior assertividade nas adivinhações dele. Isso que faz o cara ter consistência para ele, para o método dele. Então ele vai sempre, se você olhar a conta dele, se ele mandar para imprimir o relatório, você vai ver um monte de stop loss lá, pego, um monte de loss. O que acontece com ele é que ele ganha mais do que perde. Isso. Só que para o cara chegar nesse nível, ele tem que apanhar muito, gastar muito dinheiro, perder muito dinheiro. Ele vai uma sequência, mas não é garantido a longevidade desse trader. Né? Eles não mostram conta real, eu mostro minha conta real, você sabe disso. Minha conta do projeto Ajuda Invest desde 2021, né? Junho. E é isso. Então o que a gente mostra aqui é realidade. A gente não precisa ficar adivinhando o mercado. Né? Dentro do nosso operacional, do meu operacional, eu passo para o pessoal nosso do treinamento, eles vão adaptar do jeito deles. Que o que eu peço é para eles criarem um setup deles. Né? Então eles têm esse inicial do operacional que eu faço, as montagens todas, como a gente deve fazer, e depois cada um vai se desenvolver. Eu quero pessoas desenvolvidas, não quero pessoas escravas de curso ou escrava de mim. Não, como que eu faço? Eu estou perdendo dinheiro. Não. Quando ele estiver apto, ele vai estar apto para o mundo do investimento. Ele vai pegar o dinheiro dele que ele tem guardado nas poupanças, não sei aonde que ele tem, e vai colocar na conta dele, abrir e vai operar o próprio capital dele. Esse objetivo é o meu objetivo. Assim como eu quis para mim, eu quero para eles. Então eu estou fazendo essa introdução na quinta aula, porque eu estou colocando no YouTube, o pessoal meu lá já sabe disso. Quem vai ver esse vídeo vai confuso se eu começar a fazer isso aqui e não explicar o porquê. E vai haver críticas, né, aqueles comentários idiotas. Para evitar isso aí, eu tenho que falar às claras como é o nosso operacional. Então, baseado nisso, agora eu tiro minha careta. A gente acompanhou a aula 1, 2, 3, 4 e 5 que eu fiz ontem, né? A quarta, essa aqui é a quinta. A quarta está no YouTube. O que eu fiz ontem? Quem sabe viu aí, eu redemarquei toda a minha estrutura, né? Ó, uma outra dica que eu passo para vocês aqui no nosso grupo é sempre demarcar as notícias importantíssimas, né? Tem a ferramentinha aqui, ó. Essa aqui é de escrever na tela, que eu, por exemplo, o nome do meu setup que eu criei, eu coloco com esse símbolo ali, ó. Né? Esse T aqui, e esse T sem nada em volta, ele faz isso.
Por quê? Porque se eu rodar o gráfico, ele vai junto. Esse daqui não. O gráfico anda, ele fica parado. Então esse é um tipo de coisa, esse aqui é outro tipo. Como esse aqui é o título do meu setup, esse aqui é para demarcação fixa. Porque qualquer tempo que você vier no gráfico, você rodar para trás, você vai ver quando foi a notícia. Isso aqui é maravilhoso. Uma dica de como eu faço. Ó. Inflação, ó, CPI, ó. Inflação, 10h30 da manhã. Marque e deixa lá. Aqui teve mais uma, aqui teve o PPI também, mais ou menos por aqui, ó, PPI. Eu não demarquei porque foi muito pouco movimento, então eu não marquei. Mas o discurso do Bostic da Bullard, do Fed, membros do Fed, rebentou, né? Porque eles comentaram que não é suficiente ficar parando de aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então deu a entender para todos os investidores que eles vão aumentar a taxa de juros na próxima reunião do Fed. Então isso aqui foi importantíssimo. Está vendo como a gente tem a bola de cristal? Isso que eu falo para vocês. Nós aqui estamos preparados. Né? Aqui tem uma hora de sell, está vendido aqui, ó, bem nesse ponto. Nesse ponto aqui eu não fecho, as minhas horas são position, swing trade, day trade. Ó. São 104 mil pontos desde o dia, e agora está diminuindo porque está aqui agora, 61 mil pontos de lucro. Então o que aconteceu? Na terceira aula, acho que eu vi, eu movimentei no dia anterior. E demarquei aqui. Passei a Fibonacci, ajustei a Fibonacci. Então tem duas Fibonacci. Deixa eu tirar tudo o histórico, tirar os níveis, para ficar limpo. Minha Fibonacci estava aqui, né? Aí eu remarco, puxo ela no nível, porque o gráfico anda, você tem que manipular os níveis. Então, como estava vindo uma grande alta, eu tenho uma Fibonacci de alta, em H4. O que eu faço? Demarco o 23, nível de 23.6, coloco uma setinha, que é essa ferramenta aqui, indicando que essa Fibo é de alta, certo? Quando o mercado estava em alta. Por que 23? Porque 23 eu monitoro se ele vai romper ela e vai mudar o viés comportamental da tendência, ou ele vai bater na 23 e vai continuar, me dando sinal de continuação de tendência forte. Isso baseado na macroeconomia. Não é teoria, porque vai bater aqui, vai subir. Se ele romper, eu vendo. Aqui daria certo pro cara. Ele colocaria um stop loss aqui e vai cair. Rompeu, vai vender. Ganha, mas foi uma coincidência, né? Porque o cara não está escutando as notícias, não está vendo os discursos dos membros do Fed. Ele foi simplesmente na teoria da Fibonacci. Mas voltando à realidade, eu movimentei a Fibonacci de alta, que é essa setinha. Eu aconselho vocês fazerem esse controle. E abri uma Fibonacci de queda, né, desde o momento aqui em cima. A Fibonacci você usa do último swing, né? De alta e de baixa, os mais longos. Não vai pegar daqui para baixo, tem que pegar da onde está o topo, o último topo alto mesmo, o mais alto de todos, e puxar. Estabelecer onde ele parou um suporte de H4, certo? Aqui, o que eu fiz hoje no Dow Jones? Eu peguei assim sem querer, olhei, o que eu notei? Eu vi uma divergência aqui, ó, uma convergência, ó, descendo e aqui subindo. O que eu fiz? Analisei meus indicadores, que o pessoal do grupo sabe, né? O pessoal não, só tem um lá que eu passei todos os indicadores. Vi esse aqui rompendo essa linha branca e vi o RSI estourando, certo? Quando eu bati o olho, eu estava aqui, ó, tem uma ordem que eu abri hoje, eu não abro ordem a mercado, certo? Não abro. Dificilmente, só quando tem essa oportunidade, abri essa ordem aqui, ó. Vamos ver se vocês vão ver aqui. Abri essa ordem de 1.05, agora meus lotes eu aumentei para 1.05. Certo? Eu vou decidir se esses aqui vão ser day trade ou swing trade. Certo? Dependendo como for a força de subida, eu vou deixar como long position.
Então abri isso aqui a mercado hoje, ó. Abri na hora. A hora que eu vi essa oportunidade aqui, ó, 3, 4 velas, né, que eu trabalho com Hakinashi. Então essa aqui estava muito forte, careca aqui. Subiu mais uma carequinha. Deu essa indecisãozinha, a próxima foi careca de novo. Quando fechou a vela daqui, abriu essa nova, eu já entrei comprado. Certo? Comprei. Isso é uma coisa a mais, né, da aula. Então o que eu tô com 19 mil pontos aqui, ó, 19.928 mil pontos. E o que aconteceu aqui? Rompeu os 23% da minha FIBO de baixa. Por que eu sei que é de baixa? Setinha. Lembra que eu falei para vocês colocarem setinha? Porque senão vocês vão confundir. Fica bagunçado? Fica, mas é isso que eu falo para vocês, é o monitoramento. Porque quando você fecha o computador e vai dormir, você volta no dia seguinte, o gráfico andou muito, você fica todo confuso. Isso é uma dica de ouro, que ninguém ensina isso. Então você tem que ter as demarcações. Por que é bagunçado, é cheio de coisa? Por causa disso, é demarcação. Você sabe o que está acontecendo, você vai acompanhando certinho o que aconteceu no mercado na madrugada. Então tem que fazer isso aí. Na quarta aula do curso, não dessa de Fibonacci, na quarta aula do nosso treinamento, está explicando isso daí lá. Quando eu ensinei a fazer a LTB, traçar as LTBs e LTAs, ensinei a traçar as linhas de suporte e resistência, isso aí é padrão. Todo mundo fala isso, não é padrão, tem que ser. Só que você tem que acompanhar. Não pode abrir o computador e ter novas linhas, novas coisas, você vai ficar tudo perdido. Então, a Fibonacci é para isso, para você demarcar e acompanhar o movimento do mercado. Certo? Por exemplo, aqui, eu olhei esse movimento, poderia ter repetido esse movimento no Nasdaq. Aqui, olha só. Se eu tivesse feito esse movimento no Nasdaq, o meu setup me autorizou. Aqui, ó, eu estaria com 24.500 pontos. Eu não fiz, não abri ordem. Por que não abri? Porque eu já tinha minha ordem aqui aberta. Já tinha pego no outro momento. Tem uma hora de compra aqui, ó. 24 mil pontos. Está abaixo do ponto que eu ia entrar. Mas eu poderia ter aberto outra se eu tivesse visto. Tranquilamente. E abrir a mercado. Rompeu a média de 200, a pontilhada de 200. Né? O RSI 2, eu tenho dois RSI, um de 32 períodos e um de 8. Os dois romperam a parte de 50, nível de 55 e aqui de 70. Eu entraria aqui. Ó, uma bolada, ó, carecou, 2 carequinhas, ó, 24.500 pontos. Estou faturando agora. Certo? Então aqui deu o que eu mostrei para vocês. Agora uma observação importante. Na sequência do ensinamento. Aquilo que eu falei, vou repetir, né? Uma fibra de baixa e uma fibra de alta. Essa setinha representa isso. Por que eu monitoro esses dois? Por quê? Porque aqui a gente vamos analisar esse aqui. O mercado desceu, chegou aonde? Nesse suporte de H4, certo? Ele não desceu mais que isso. Porém, nós estamos numa região do que? Lembra-se da Fibonacci de alta, né? Nós estamos nessa região aqui, ó. 38, 50 e 61% lá embaixo. Uma região. Que é a região de ouro que fala, tá vendo? Essa região aqui, ó. Ela entra em funcionamento a partir do momento que ela chega até ela. Certo? Ó, 38, 50 e 61. Aonde que ela chegou? O preço chegou nesse suporte que coincidentemente bate mais ou menos próximos do nível de 50% aqui, ó. Ou seja, aqui é uma retração verdadeira. Aqui foi uma retração. Uma correção do preço em cima desse suporte, que próximo dos 50%, certo? E o preço voltou. Mas baseado em quê? Na Fibonacci? Não. Baseado na macroeconomia, certo? Nos discursos. Por exemplo, taxa de desemprego nos Estados Unidos foi muito bom sinalizado hoje. O mercado começou a subir, ganhou confiança. Então, baseado nisso, aqui se eu tivesse entrado eu estava lucrando mais ainda. Eu já tenho uma ordem de compra aqui, tenho lá embaixo também um monte de ordem de compra lá no fundo. Olha lá, tem uma ombra de compra aqui, essas ordens estão lucrando, isso aqui é position.
Então, deu para entender como eu faço com a Fibonacci? Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui do Nasdaq, Dow Jones. Deixa eu ver aqui. Aqui é de baixo, tá vendo? A Fibo de baixo. O que aconteceu que eu falei que eu entrei? Isso aqui já mostrei para vocês. Vamos ver o SP500, a mesma coisa. Só que aqui tem um detalhe, ó. Eu sinalizei aqui, ó, 61%. Fibo de alta, Fibo de baixa, porque ela desceu. O que aconteceu aqui? Isso aqui está na aula 1, né? Isso aqui, consolidação, na aula, primeira aula do treinamento. Ó, outra da aula do primeiro treinamento, da aula 1 do treinamento. Você já sabe, o pessoal que está no grupo já sabe o que é isso aqui. Não vou repetir aqui. O que ocorreu aqui, diferente do que eu mostrei nos anteriores, né? No Dow Jones e no Nasdaq. O mercado consolidou, mas chegou nesse nível aqui no suporte de H4, coincidentemente, olha onde o nível de 61%. E aí fez a retração, baseado, sempre que eu falo, na macroeconomia. Na mesma coisa que eu falei do outro lado, a mesma explicação que eu fiz agora dos outros ativos, porque eles trabalham iguais, só que em pontos do gráfico diferentes, né? São preços, valores diferentes. Mas o SP500, Dow Jones e Nasdaq trabalham no mesmo ritmo. Então, você ganha dinheiro 3 vezes e perde 3 vezes se você fizer errado, né? Em 3 ativos diferentes. Então, o que aconteceu aqui, para vocês observarem o que eu estou falando, demarcação como é importante. Você no dia seguinte, como você demarcou tudo certinho, vai estar andando aqui, né? O mercado pode ser que o gráfico aqui, as velas cubram esse valor, mas eles não vão sair daqui, eles vão estar na mesma posição. Amanhã, na segunda-feira, vai estar andando, vai estar aqui. O que você faz todo dia? Você só mexe e arrasta, né? Vai no H4 e arrasta a figura de alta. Você vai estar sempre com esse visual aqui, ó. É uma dica de ouro, bicho, para vocês. Então você vê aqui o quê? Que o preço chegou no nível de 61% e fez a retração. Aqui está muito claro. O que mais que a gente observa quando chega nesse nível? Olha aqui. Aqui eu tenho 2 indicadores. Aqui tem um Force Index e tem um RSI. O Force Index está me indicando o que aqui? O que está me indicando? Tem convergência aqui? Não. Agora no RSI. Olha o RSI. Nesse ponto. Está subindo, certo? O que eu tenho aqui? Uma convergência. Já ensinei isso aí, convergência, divergência, com vários indicadores, não só com RSI, todo mundo já sabe disso. Se fizer o treinamento certinho, massivamente, em localizar as convergências e divergências nos gráficos que eu passei nos exercícios, você bate o olho nisso e você vê. O que acontece aqui? Que está dentro da regra da convergência, está em cima de um suporte. Olha o suporte forte, que ela tem muita validade quando é um suporte muito forte. E coincidentemente, uma linha de Fibonacci 61,8%, certo? Isso aqui é uma divergência muito clara. Certo? Então eu entrei aqui, ó, tem uma ordem de compra aqui. Só que eu nem precisei entrar, é que eu coloquei ela buy limit, né? Se chegar aqui, ele ativa. Então, como eu tinha certeza porque tinha uma divergência, ia subir. Eu largo tranquilo, não preciso fazer nada, é só esperar o mercado se movimentar, de acordo com a macroeconomia. Podia ter aberto aqui embaixo, não, mas o ponto certinho. Por quê? Eu sigo Hakenashi, já expliquei por cima. Um outro vídeo, Hakenashi. O que é a Hakenashi? Ela carecou aqui, ó, tá vendo? Ela veio, desceu, bateu no suporte, ficou indecisa, tudo com tá vendo aqui, ó, cauda grandes. Então isso aqui não é sinal, é uma sinal de rejeição. Depois dessa primeira aqui, ela ficou carequinha em cima, quer dizer que é força de compra. Aqui já indicou fraqueza de venda. A segunda for mais forte ainda, careca também, não tem um pavio para fora, a Hakenashi trabalha assim. E aí que eu fiz? Eu esperei a consolidação e entrei aqui, ó. Entrei bem aqui, ó. Não queria nem saber. Já entrei. Então tá aí, ó, tá rolando, ó. Como o SP500 você paga muito pouco, ó, 6.865 pontos.
bem melhor que o ouro. Quem gosta de ouro, né, aqui estaria 2.000 pontos, mais ou menos, esse movimento. Eu falo de movimentos, que movimenta pontos. Aqui, ó, mais uma ordem de compra. Mas aqui você tem a devedora aqui, ó, tá um monstro aqui devendo. Beleza, isso aí é o meu problema. O meu operacional é esse, entendeu? É esse. Eu faço um hedge estrutural, misturado com day trade, misturado com position trade e com swing trade. Eu defino isso. Já, o pessoal do grupo já sabe disso. Então, agora, a observação diferenciada das outras é isso aqui que eu falei para vocês. Ele está batendo em cima, por isso que é interessante. Você vai no H4 e passa a Fibonacci do H4, né? Deixa fixa e passa a Fibonacci da queda, se houver queda, que nem houve aqui. Essa Fibo de alta estava até aqui, ó, nesse ponto aqui que eu marquei, ó, essa LTA, a Fibo estava igualzinha aqui. Me dava outros valores, né? Dava 23%. Rompido, né? E aí, como ele rompeu os 23, aí eu fiz o claro, queda, Fibonacci de queda, que é essa aqui. Daí eu venho acompanhando, levando ela para lá, arrastando sempre. Amanhã, segunda-feira, eu vou arrastar para cá. Então é isso que eu queria passar para vocês. Olhar muito bem isso, demarcar os seus gráficos. A operação eu faço nessa, certo? Mas eu tenho aqui, o pessoal já... Só o Adroaldo que tem isso, porque ele está operando mesmo, né? Os mesmos ativos aqui em H1, com esse template, e os mesmos ativos com o template de monitoramento de longo prazo. Ó. Né? Isso aí eu já passei já fiz aulas para o grupo lá, todo mundo já está sabendo isso daqui. Eu tenho os mesmos templates. Por quê? Porque aqui eu analiso. Tem o DX também, que a gente tem que botar no gráfico, não orientei todos. O DX é o dólar no mundo, né? Diante de vários países potentes, da grande potência. Então ele dá o valor do dólar perante todos os países de alto gabarito, né, no mercado financeiro. O euro diante do ien, do GBP, então é um balanço geral, como está ele diante dessas outras moedas, paridades. Então é isso. Eu tenho controle aqui, essa área vermelha que chegou nessa região, uma região de venda, chegou nessa região, uma região de compra. Então a gente monitora assim. Eu posso usar para entrar em D1, mas como o D1 é muito lento, mas você pode marcar as ordens. Por quê? Porque eu trabalho somente com ordens pendentes. Não entro a mercado. Jamais. Mentira, que jamais, que hoje eu entrei. Mas é o que eu falei, esporadicamente, quando você vê a oportunidade, que tudo alinhou os astros, aí sim. Aí eu entro a mercado. Mas é raro eu entrar a mercado. Certo? Essa ferramenta aqui é comprada, né? Eu paguei, acho que $50. O MW4 Gestão, ele me monitora quanto está o meu drawdown, 56,21, mostra tudo, né? Me mostra as exposições que eu estou sofrendo, ou positivo ou negativo, me mostra o lote disponível que eu posso usar ainda, com todo esse drawdown ele me mostra que eu posso usar isso. Então, e me fala os topos de 5 anos, e essa demarcação aqui é a área de venda e a área de compra. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é isso. Aqui é o UK, né? É o índice europeu. O índice europeu. Mesma coisa. Traçada a fibra de baixo, traçada a fibra de alta. A mesma coisa acontece. Aí você olha aqui embaixo, não chegou nem aos 38. Então aqui é totalmente uma continuação de subida. Ele fez uma correção em cima desse suporte de H4. Certo? Teve convergência, divergência? Não teve. Bate aqui, mas deu isso aqui, está lateralizado. Então aqui é só aguardar as notícias da macroeconomia na Europa, Alemanha, inclui a Alemanha, inclui toda a Europa, né? Espanha, todas as notícias desses países vão dar a movimentação necessária. Que aqui pela minha indicação aqui, subiria. Né? Eu não abri a ordem aqui porque eu não monitorei. É para ter aberto uma ordem aqui hoje. Mas não abri.
Então, vem o STJPY para complementar. Né? Ele está confuso. Então você faz o quê? Você só observa. Aqui eu comprei, nesse ponto da média de 200, ó, compro aqui e vou monitorando. Aqui só tem uma fibra de baixo, porque só estava caindo. Não tem a fibra de alta. Então eu monitoro. Rompeu os 23, olha, rompeu 23, e aí? Poderia ter comprado aqui. Não, a gente sabe que está meio confuso o mercado. O Japão está misturado com um monte de coisa que está acontecendo lá, na macroeconomia deles. Então a gente não fica arriscando. É meio incerto. Eu nem gosto de operar par de moeda. Mas como eu comecei a operar, então agora eu vou finalizar e não vou operar mais o JPY. E o maravilhoso ouro. O que acontece com o ouro? O ouro está subindo muito devido à desvalorização lá do dólar, né, dos Estados Unidos e a macroeconomia geral. O ouro valorizou muito, todo mundo comprando por causa do desespero da recessão dos Estados Unidos e da Europa. O que acontece? O ouro sobe. Né, ele está hoje em 1926,74. Então aqui é só subida, então não tem muito o que preocupar. Né, teve as correçõezinhas, que é normal no ouro, a correçãozinha voltou a subir. 23% está bonito aqui, ele não consegue passar os 23%, tá vendo? Aqui que eu quero mostrar para vocês. Então você sabe que é uma continuação de tendência. A média de 200 está bonitinha aqui, não consegue nem alcançar a média de 200 e não passa do nível de 23% que eu coloco aqui do H4. Então eu abro, estou vendido aqui, porque aqui é quase o topo, né? Estou vendido. E é isso. Analise com carinho. Resete a mente, né? A pessoa que está no YouTube, se for ver o vídeo, tem que resetar a mente. Não adianta falar, não, você é louco, não usa stop loss. Né? Você é louco, você não usa stop loss. Não tem ninguém que faz isso no mundo. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer diferente, certo? As corretoras, elas não são perfeitas, elas não são maravilhosas. Elas te pegam o seu stop loss. Já aconteceu comigo várias vezes. Vários amigos meus, o preço nem estava indo para aquele lado, ele dá uma chicotada, pega teu stop e volta no ritmo normal, todo mundo sabe disso. Não, mas isso é normal, não é normal, eles fazem de sacanagem mesmo. Stop loss não é garantido de nada, certo? Principalmente os stop loss curtos, que a galera gosta de trabalhar curto para poder ganhar dinheiro, só se lasca, né? Esses scalper, esses day trade, botam uns stop loss curto. Esses são lascados, é por isso que 90% do mercado não ganha dinheiro. Um dos motivos é o stop loss, mas tem outros vários, né? Mas um dos motivos é o stop loss. Um dia, essas pessoas vão cair na real. Beleza? Então segue o ritmo desse aprendizado. Quem já está no grupo, já está acompanhando, faça essa demarcação no seu template, né? Traça uma Fibonacci no H4 e a Fibo do momento, né? No caso, o momento é esse, o momento de queda, você tem que traçar. Se ela inverteu, rompeu os 23%, passa a Fibo de queda. Vai acompanhando, tá? Por exemplo, começou aqui, quebrou aqui, caiu, você vai passar a Fibo aqui, opa, tá aqui, vai acompanhando, você vai puxando ela, quanto mais descer, mais você vai acompanhando. Sempre deixando o valor aparente de 23%. E as setinhas para indicar qual que é a fibra, que você vai se enrolar na hora de você olhar assim. Então você tem que colocar uma setinha, opa, essa aqui é a fibra de baixo. Porque se você puxar muito e colocar junto com essa, vai ficar encavalada na outra. Então você tem que dar um distanciamento. Sempre a maior fibra você bota encostada ao preço e a menor fibra você coloca aqui intermediário, próximo do preço, das velas. Então você vai ter esse controle muito tranquilo. E baseado no nosso setup, que a gente opera, que é só o Adroaldo que está fazendo isso lá no grupo, o resto não está operando, já explicamos, já fiz uma aula sobre o setup, é só seguir o que está aqui. Eu só bati o olho aqui no volume, rompeu a média branca, o meu RSI de 32 períodos só rompeu 55, nível de 55, e aqui também foi para cima, o meu Forex Index rompeu a média de 34 mais a linha de 50, é meter pau, meu. Vou abrir uma ordem aqui e deixar rolar. Aí você pode, depois que você abriu, você analisa se você vai fazer um day trade,
vai fazer um swing trade ou um position. É aí que você decide. Né? O método completo, você abriria 2 ou 3 ordens. Né? O Androaldo sabe disso, ele está fazendo. Por quê? Essa você determina uma curta, fecha, batendo na média de 200 aqui, fechei, pá, botei no bolso. As outras duas seguem. Aí uma você fica position até alcançar a pontuação que você quer. No meu caso é 35 mil pontos, 35 mil dólares. E a outra você pode fazer um swingão. Né? Chega nesse outro nível aqui, você fecha. Swing trade. Então você botou 2 valores no bolso mais cedo e o outro está continuando. Se você vê, acompanhando a macroeconomia que vai reverter o mercado muito drasticamente, aquele position você fecha. Né? Você vai estar monitorando essas ordens que você abriu. Mais nada, não vai ficar abrindo várias ordens, milhões de ordens, que nem os caras fazem aí. E vai ganhando dinheiro aos poucos. Não tem que ter pressa de ganhar dinheiro, tem que ser consistente. E consistência em scalper, em day trade, não existe consistência nisso. Mesmo você tendo a macroeconomia. Porque você vai ser um cara desesperado, você vai ter que ficar monitorando o tempo todo, então você não vai ter tranquilidade. A gente tem que ter tranquilidade para operar. Você tem outras coisas para fazer na sua vida, não ficar dentro da tela do computador. Então day trade, abaixo de day trade é furada, você não vai ter consistência, não vai ter tranquilidade, que é o principal, paz e espírito, não vai parar de olhar no celular, vai ficar monitorando direto, entendeu? É uma coisa que eu estou falando para vocês de coração, tá bom? Que eu já fiz tudo isso, todas essas coisas erradas eu fiz, perdi muito dinheiro, não vou mentir, e tive que aprender sozinho, porque ninguém ensina, nada que eu estou falando aqui ninguém ensina. Se ensina a minha boca, para você depender do cara para morder dinheiro de curso. Eu não mordo dinheiro de ninguém, a única coisa que eu falo é para o cara se afiliar no meu IB, né, que é o ID da corretora, porque eles me pagam uma comissãozinha bem vagaba ali, mas eu ajudo o cara a ganhar dinheiro. O cara vai ganhar igual, se ele seguir todos os métodos, tudo que eu falo. Ganhou dinheiro igual, ele vai ensinar outros. É assim que eu quero. Se não quiser ensinar, é problema do cara, é consciência, né? Que não é para cobrar de ninguém, já que aprendeu de graça. É isso aí, pessoal. Os traders que estão no grupo, futuros profissionais e os futuros iniciantes aí que quiserem aí, tá aí. Beleza? Grande abraço para todos, tenham uma boa noite e eu vou descansar agora. Valeu, até a próxima.